A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Meus queridos e minhas queridas ouvintes, obrigado pela audiência, sejam todos bem-vindos à Rede Cearense da Saúde. Comando Rádio Assunção AM 620, contando com mais de uma dezena de emissoras espalhadas por todo o Ceará. Meus amigos, o atendimento móvel de urgência, SAMU, é um dos mais bem avaliados serviços de saúde do nosso Sistema Único de Saúde, do nosso SUS. Apesar disso, ainda existem muitas dúvidas acerca do seu funcionamento, principalmente aqui no nosso estado, já que antes de 2007, nós só contávamos com SAMU na cidade de Fortaleza e na cidade de Sobral. Mas quem deve procurar o SAMU? Em que situações ele deve ser acionado? Como funciona o SAMU? É o tema de hoje do Saúde em Dia. Saúde em Dia. Entrevista. Hoje vamos entrevistar dois dos mais experientes e competentes profissionais, especialistas nessa área de atendimento móvel de urgência, como também na área de urgência e emergência. São eles a doutora Neiva Timbó e o doutor Fabrício Augusto, ambos servidores públicos da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e que conhecem na palma da mão o funcionamento do SAMU, tanto na cidade de Fortaleza como o nosso SAMU regional. Os ouvintes podem participar por telefone, pelo Twitter, twitter.com/arrudabastos, ou pelo Facebook, facebook.com/arrudabastos. Quero inicialmente agradecer e saudar a audiência do Coronel Vasconcelos, ele, diretor-geral do SAMU estadual, e que vai estar aqui nessa bancada na próxima semana, para falar exatamente desse grande projeto em andamento de universalização do SAMU para todas as cidades do nosso Ceará. Já contamos aqui com a presença da doutora Neiva Timbó e vamos começar a nossa entrevista. Doutora Neiva, agradecendo aí pela presença, me diga uma coisa, quais os casos em que o SAMU deve ser acionado? Porque eu sei que a população tem dúvida, né? Pensa que o SAMU pode ser acionado para tudo, mas em que casos realmente, casos específicos, o SAMU deve ser acionado? Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos. O SAMU ele pode ser acionado em qualquer ocorrência de rua, né? Incidentes de clínicos, de trauma, obstétricos, pediátricos, pacientes também que estão internados em hospitais, que precisam de uma transferência interhospitalar. Nós temos todo o suporte para fazer essa transferência com segurança e esse atendimento com segurança. Doutora Neiva, um paciente que está no hospital para ser transferido para outro hospital, nesse caso, pode também o SAMU ser acionado? Pode sim, o médico regulador, o médico responsável pela urgência, pela emergência, ele entra em contato com o regulador do SAMU via 192 e passa o caso todo para o regulador e é feita toda a transferência. Se precisar, dependendo do suporte, pode ser suporte básico, suporte avançado, o regulador define de acordo com a complexidade do paciente. Doutora Neiva, uma dúvida frequente, a senhora falou de regulação, nós vamos falar um pouquinho depois mais nisso, aí vamos explicar para o nosso ouvinte o que é regulação, mas me diga uma coisa, tem um ouvinte, inclusive fez uma queixa recentemente nos programas de rádio, inclusive aqui dessa emissora, o programa do César Luiz, um programa que nós temos aqui de grande audiência pela manhã, começa às 7h30, vai até às 9 horas. Um ouvinte fez a seguinte queixa, de que tinha uma vítima na rua e o SAMU
ia passando e um familiar, um transeunte, parou o SAMU e pediu que fizesse aquele atendimento e que essa ambulância não fez, dizendo que tinha que atender um outro caso. Nesse caso, qual é o comportamento correto quando acontecer isso? O comportamento correto é o profissional atender, porque isso entra como uma abordagem, né? A ambulância é abordada, o profissional atende e comunica a regulação da ocorrência, né? E tem que ser atendido. A prioridade é o paciente que está ali na rua. Se a ambulância está passando e se depara com um acidente, ela tem que atender, é uma abordagem. Porque inclusive pode ser um caso mais grave até do que aquele caso que ele já foi acionado, né? E tendo esse contato com a regulação, pode a regulação enviar um outro veículo, né, para o outro atendimento. A senhora falou aí de veículos, vamos tratar um pouquinho. Quais são os veículos que o SAMU, de uma forma geral, no Brasil dispõe? Qual o tipo de veículo? Nós temos UTIs móveis, que são unidades de suporte avançado, que tem todo o equipamento, todo o suporte de uma UTI. Né? Temos a unidade de suporte básico, que é composta por um técnico de enfermagem, um socorrista. Temos as ambulâncias, né, que também são compostas normalmente por bombeiros e técnicos de enfermagem. Então, ambulâncias, para o ouvinte que não escutou bem, são lanchas. Lanchas. Né? São lanchas, né? Temos também o serviço aeromédico, que aqui no estado é um convênio do estado, da Secretaria da Saúde com a Secretaria de Segurança, que as ambulâncias do SAMU, médico e enfermeiro, tripulam a aeronave para fazer um atendimento que necessita de uma agilidade maior, né? E temos também as motolâncias, que a motolância ela é conduzida por um técnico de enfermagem. Bom, contamos aqui também com o Dr. Fabrício Augusto, que vai entrar nessa nossa roda de conversa. Dr. Fabrício, me diga uma coisa, nós sabemos que uma grande dificuldade desse sistema, como na polícia, como SAMU, são os trotes. O que é que nós podíamos falar para a nossa população acerca disso? É um crime, não é isso? Bem, boa tarde. Quero dizer imensamente que é um prazer estar aqui hoje representando o SAMU na presença do Coronel Vasconcelos e pedindo que a gente venha trazer esse momento como um momento extremamente positivo no que tange. O SAMU hoje sofre, e hoje de maneira menor, porque nós temos que trabalharmos muito essa questão. Mas algumas pessoas ainda usam o seu tempo e o mecanismo da telefonia para estar iludindo o serviço. E a gente vem aqui alertar que uma vez que essas ligações são feitas em prol de uma necessidade desvirtuada, a gente está deixando de atender pessoas que possam, de fato, estar realmente precisando. Nós identificamos em alguns momentos que essas ligações partiam do horário de recreio das crianças, e hoje nós vemos trabalhando com o SAMU na minha escola, identificando essas crianças e mostrando para elas que essa desvirtuada brincadeira ela pode ter um propósito extremamente negativo. E já colhemos cenários positivos com relação a isso. Bom, estamos como sempre aqui com o jornalista Ronaldo Machado, que vai entrar na nossa conversa. Ele que é especialista também nessa área, doutor Fabrício e doutora Neiva. Vamos lá, Ronald. Ok, bom dia para vocês, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa são 24 horas. O dia inteiro, então, tá certo? Eu desejo a todos o dia inteiro que passem muito bem. Bom, eu tenho uma dúvida só. O SAMU tem plano A ou plano A, B, C em casos de atendimento? Eu sei, por exemplo, que no mal súbito o atendimento tem que ser no máximo ou por 8 minutos. No mal súbito. Eu sei que desmaiou, passou mal e tal. Como é que você está aqui e vai para o Iguatemi? Você consegue chegar em 8 minutos lá? O que hoje a gente precisa entender é que nós cuidamos de todas as urgências e emergências. O SAMU é muito visto direcionado ao trauma propriamente dito. Mas esse mal súbito, ele pode ser por diversos fatores, e aí fica complicado. O que o amigo deve ter a informação é que, por exemplo, quando eu tenho ausência de oxigênio no organismo, eu devo conduzir isso no menor tempo possível. E o tempo de vida é de pelo menos 10 minutos de segurança para fazer uma boa ressuscitação cardiopulmonar. Isso quando eu tenho uma parada cardiorrespiratória. Esse mal súbito, eu posso ter um mal súbito necessariamente sem parada cardiorrespiratória. Deixa eu só explicar melhor, doutor.
provavelmente eu não expliquei. O mal súbito, eu quero dizer, pode acontecer numa barroada, em qualquer situação. E eu estou falando também em função do trânsito caótico que nós temos em Fortaleza. Sim. Então, como é que você vai chegar em 10 minutos numa situação crítica como essa? Isso eu quero explicar. Bom, hoje nós direcionamos, tá certo, para tentar minimizar esse tempo de resposta. Como já foi colocado aqui, temos estratégias. A motolância é uma estratégia. A partir do momento que eu consigo me deslocar mais rápido e perpassar pelo trânsito e ter a primeira abordagem, eu já consigo fazer a diferença. Agora eu também aproveito esse canal de grande valia para mostrar às pessoas que usam o celular para gravar a agonia desses mal súbitos, que podem ser de diversas formas, como nós combinamos aqui. Esse pode ser o primeiro socorrista. Esse pode ser a primeira pessoa a dar àquela vítima o primeiro sinal. Porque nós temos o sistema de telemedicina, que na hora que você está ligando para o SAMU, você está exercendo a telemedicina. Através desse profissional, enquanto a gente está acompanhando, se deslocando, e isso é muito claro que o nosso trânsito é caótico, que a gente tem encontrado formas de driblar isso, mas pelo telefone você está sendo, na verdade, o primeiro socorrista, porque você tem um médico do outro lado da linha e ele está lhe orientando. Ok? Ok. Só complementando, doutora Neiva, complemente aí, então. Só complementando o que o doutor Fabrício falou, nós temos também uma estratégia de pontos de apoio estratégicos, né? Nós não ficamos em uma base de apoio fixa. Por exemplo, a base central do SAMU Fortaleza é lá na Regional 3. Mas nós temos bases distribuídas na cidade. Justamente para ter um tempo-resposta mais adequado para esse tipo de caso. No SAMU do Estado, nós também temos bases de apoio nos municípios. Tem a base central, que no caso aqui no Eusébio, Polo 1, em Juazeiro, que é a base central, e em Sobral. Mas nós temos base de apoio em Brejo Santo, nós temos em Palmirim, entendeu? Tem ambulâncias distribuídas em alguns locais para minimizar esse tempo-resposta. Bom, chega aqui uma pergunta pela internet, ver se o doutor Fabrício ou a doutora Neiva responde. Pergunta o seguinte: quem tem plano de saúde pode acionar o SAMU? Deve. Doutor Fabrício. O SAMU hoje, ele é um serviço ligado ao SUS e que está para todas as pessoas. E hoje a gente tem inclusive critérios de estar avaliando, de acordo com a necessidade e a complexidade do paciente, se houver por eles indicação de saúde suplementar, de estar inclusive corregulando, entendendo que hoje a nossa saúde ela é colapsada por si só. A gente está sempre buscando interligar com a rede da saúde suplementar, os hospitais particulares, de acordo com o plano que ele se apresenta. Isso sempre avaliando de acordo com a complexidade. Então, se eu tenho um grande trauma, esse paciente, independente de ter plano ou não, ele vai ser referenciado para o JF. Após estruturado e estabilizada a situação dele, a gente pode trabalhar com a rede secundária. Agora, se eu tenho um mal súbito e esse paciente está sendo estabilizado e ele pode ser atendido pela rede secundária, através da saúde suplementar, inclusive uma estratégia hoje que a gente tem usado e de grande valia. Doutora Neiva, me diga uma coisa. O paciente, quer dizer, aconteceu um acidente. Vai passando aí um transeunte e ele sabe que o telefone é 192. O que é que ele deve já, assim, de início, procurar saber antes de ligar o 92? Porque ele pode ligar o 192 e não sabe onde é que ele está. Então ele liga para o 92, já perdeu tempo de ligar, o regulador vai perguntar onde é que o senhor está. Ele não sabe bem onde é que está. O que é que uma pessoa, antes de ligar para o 192, deve ter conhecimento? Primeiro, ele deve dar o máximo de informações de uma localização adequada. Por exemplo, normalmente ligam e dizem, é na barraca do Zé, mas a barraca do Zé tem em todo lugar, né? Zé, só o que tem aqui no Ceará. Né? Então, dá o máximo de informações que facilitem... Também, mas aqui tem muito Zé, barraca do Zé. O máximo... No Maranhão tem mais Zé. Tem mais Zé. Sim. O máximo de informações que facilitem a chegada rápida da ambulância, de endereço, de pontos de localização, e também da vítima, né? Como é que ela está, se está acordada, consciente, se está sonolenta, se está... Então, o máximo de informações. O regulador, os TARMs, que são os técnicos que atendem o telefone, eles estão preparados para fazer algumas perguntas
básicas, né, de como a vítima está. Mas, assim, a localização de onde a vítima está é o que leva a ambulância a chegar mais rápido ao local. Bom, então aqui vai um conselho, o doutor Fabrício tocou nesse ponto que eu tenho uma preocupação. Você, abrindo o Facebook, você vê tudo que é foto de acidente. E muitas das vezes antes até do SAMU ser acionado, ou então da viatura qualquer que seja, da atenção à saúde ser acionada. Então a primeira coisa, antes de tirar a foto, ou antes de filmar o acidente, é fazer isso. Sei onde é que eu estou? Estou aqui na Antônio Salles com Costa Barros. Pronto, já é uma referência, se for em Fortaleza. Então estou na cidade tal, no distrito tal, né? E isso, a situação não vai dar um diagnóstico como o médico pode dar, um profissional de saúde, né? Um enfermeiro, etc. Mas saber se a pessoa está acordada, não está acordada, está tendo um sangramento grande, está tendo um ferimento, teve algum esmagamento, isso aí só em olhar, você já sabe se perdeu uma perna, se perdeu um braço, a pessoa sabe dizer, olha, tem um acidente aqui, a pessoa está desacordada e está muito sangue e é na rua tal. Então isso é importante. E muitas vezes as pessoas pensam mais em tirar foto. E aquele acidente que teve lá perto de Caridade de Canindé foi uma coisa, o que teve de foto, né, na internet, de foto daquele acidente, né, muitas vítimas, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas que filmaram e fotografaram não tiveram a preocupação de, sei lá, acionar o SAMU ou apoiar de uma outra forma. Mas, doutora, me diga uma coisa. Bom, quem tem plano de saúde pode atender. Agora, nessa época da Copa, um gringo aí que foi acidentado, pode acionar o SAMU? Ele deve acionar, né? No nosso plano da Copa, o primeiro atendimento de qualquer estrangeiro, nós estamos priorizando levar para os hospitais públicos, né? Para então ser verificado se ele tem plano de saúde, se ele tem algum convênio, para ser encaminhado para um segundo atendimento, para uma segunda avaliação. Mas inicialmente todos os estrangeiros estão sendo encaminhados para atenção pública. E como o doutor Fabrício, dependendo da gravidade, né, se é um caso mais simples, né, tem toda uma regulação. Importante dizer o que é regulação, né, doutor Fabrício? Eu podia falar um pouquinho o que é regulação para o nosso ouvinte leigo que está escutando o nosso programa? Bom, hoje nós temos estratégias de saúde, né? Então, de acordo com se esse visitante, se esse bem dizer, esse gringo, tá? Esse nosso visitante internacional estiver na localidade da FanFest, hoje nós temos 2 unidades de posto médico avançado que vai estar, naquele momento, gerando uma triagem, atendimento e resolubilidade. Ou ele sai de volta para a festa, ou de lá ele vai ser referenciado de acordo com a complexidade dele. Então, por exemplo, se ele tem um grau que permite ser secundário, a gente vai trabalhar com a UPA. Se ele precisa fazer algum raio-x, algum procedimento mais complexo, ele vai para os frotinhas. Se é algo mais complexo ainda, a gente vai trabalhar de acordo neurológico HGF, trauma JF. Hoje é preciso também que a gente entenda que tanto 190, 192, 193, eles têm o mesmo propósito. Na hora que a pessoa aciona e identifica que ligando para o 90 não é a polícia, automaticamente essa ligação será reencaminhada, né? Hoje temos vários panfletos indicando as pessoas. Então, nos grandes focos entre a Arena Castelão e entre FanFest, temos condições de atendimento de saúde, inclusive circundadas. Externamente, na área interna do Castelão, tem a saúde da FIFA, mais externa tem a saúde que está sendo proporcionada pelo Estado e município. Então, mesmo fora do PVV, as pessoas hoje estão sendo garantidas atendimento através de unidades de posto médico avançado montadas dentro de unidades de saúde básica. No caso do Castelão, Genival de Almeida de Mafugita. Lá, no caso da Arena, no caso do Aterro, além das unidades que nós já temos funcionando a partir das 11 horas, ainda temos redes secundárias com postos de saúde e também a UPA da Prato Futuro. Bom, hoje estamos entrevistando aqui os doutores, doutora Neiva Timbó e doutor Fabrício Augusto, eles servidores públicos do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, e 2 grandes especialistas na área de urgência e emergência. Ronald. Doutores, mais uma perguntinha fácil de responder. A FIFA tem sido contestada com relação a algumas ações, inclusive policiais, porque faltou despreparo para esse grande evento. E vocês têm o serviço de atendimento multidisciplinar. Eu gostaria de saber se num evento dessa monta, desse tamanho,
Vocês estão com capacidade, deve estar, claro. E quais são os profissionais? Ali na Arena, no Castelão, né, nós temos um posto médico avançado, que fica localizado no canteiro central, próximo à rotatória, né? E ele está preparado, nós temos uma sala vermelha, uma sala amarela e uma recepção. Nós temos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e socorristas, né? Todo o atendimento lá do externo, do entorno do Castelão, ele é direcionado para esse posto médico, né? Ele vai para o posto médico e do posto médico ele vai para a atenção secundária, de acordo com a complexidade. A capacidade de vocês? A capacidade, na área amarela nós temos 7 leitos e na área vermelha nós temos 2 leitos, né? E como apoio ao posto médico, nós temos o posto de saúde Edmar Fugita e o posto de saúde Genival de Almeida, que também estão localizados no entorno do Castelão. Saiu desse círculo, nossas ambulâncias transportam, de acordo com a regulação, para as unidades de saúde, secundárias e terciárias. Doutor Fabrício, uma pergunta que chega aqui pela internet é o seguinte, o ouvinte disse que gosta muito do SAMU, queria trabalhar no SAMU. O que é que precisa ele fazer para trabalhar no SAMU? Porque eu sei que todo mundo quer trabalhar num serviço desse, mas o que é necessário para um profissional de saúde trabalhar no SAMU? É com muita alegria que eu recebo isso, porque assim, o SAMU é um serviço que o processo da sirene já nos gera uma adrenalina de emoção. O ato de você estar sempre buscando, estar salvando vidas, e no momento onde esse se torna mais abrangente, empolga quem faz saúde. Mas é interessante que as pessoas entendam que o pré-hospitalar é um mercado que cresce com grande facilidade e que mostra a necessidade da gente estar se capacitando mais e mais. Então, seja ele médico, enfermeiro, técnico de enfermagem ou condutor socorrista, é um mercado que ele vai se tornar cada vez mais vasto, não só pelo SAMU, mas pelas empresas que se proporcionam de forma particular também desempenhar o APH. E fica o recado, vamos nos preparar. É uma área especializada que requer realmente muito trato e trato rápido, porque na hora que eu chego eu tenho que estar com aquilo ali preparado. Não me cabe consulta. Doutor, só uma duvidazinha, o que aconteceu, salvo engano, em Brasília, várias pessoas comeram um lanche, salvo engano, 100 ou 100 e poucos, e ao mesmo tempo passaram mal. E aí, nesse caso, assim, é uma multidão que passou mal, né? Dentro do estádio, por exemplo, né? Como é que faz a questão? Como é que se resolve isso? Bom, a intoxicação alimentar não deixa de ser um problema, tá? Mas que a vigilância em parceria com a assistência, ela tem sabido se conduzir muito bem. Hoje o SAMU e a Secretaria de Saúde como um todo, ela está organizada e preparada para, a partir do momento que aconteça qualquer coisa interno ou externo, e se de forma interna a FIFA entender que não tem mais condições de absorver, aí a gente entra em ação, tá? É como se fosse uma força-tarefa e a gente tivesse sempre sobre aviso. Bom, estamos quase no final da nossa entrevista, lembrando que na próxima semana vamos entrevistar aqui no nosso programa o Coronel Vasconcelos, que é o diretor-geral do SAMU do nosso estado. Doutora Neiva, me diga uma coisa aí. Eu tive aqui com o doutor Alex, doutor Márcio, doutor Lineu, falando a respeito do atendimento da Copa. Como está? Está sendo muito movimentado esses postos médicos avançados ou está sendo tranquilo? Não, até agora o atendimento está sendo bem tranquilo. Nós estávamos preparados para algumas manifestações, né, que não ocorreram. E assim, até agora, nos 2 jogos que houveram, o atendimento foi realmente bem tranquilo e foi bem resolutivo, né? No posto médico do entorno da Arena, até agora nós só tivemos uma transferência. Nós tivemos, salvo engano, 70 atendimentos nesses 2 jogos e todos resolvidos no posto médico, só com uma transferência. Bom, eu quero agradecer aqui ao doutor Fabrício. Mais alguma coisa, doutor Fabrício? Vai voltar em outra oportunidade para nós conversarmos mais. Mais um minutinho aí para o senhor se despedir. Na verdade, fica sempre um gostinho de quero mais, né? Verdade. E a gente, é importante que o rádio, ele tenha um poder, principalmente no universo onde o SAMU do Estado hoje preconiza, que são os nossos municípios menores.
E fica sempre um recado. Vamos usar, na verdade, o veículo do telefone para o momento certo, que é para ser você mais um articulador em prol daquela saúde. Bom, muito obrigado. Neiva, obrigado, doutora Neiva. Obrigado, foi muito bom. Rápido, né? Mas a audiência, um programa rápido, né? mas que tem o seu objetivo. Quero Estamos agradecer. aqui à disposição também para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. A senhora vai voltar posterior. outras vezes aqui para nós tratarmos especificamente de um assunto do SAMU. Quer dizer que o SAMU do Estado foi inaugurado em 2008, né? Lembro bem, eu estava na secretaria com o ex-secretário João Anísio, eu era secretário executivo, depois teve todas aquelas ampliações, mas esse é um tema que nós vamos discutir com o Coronel Vasconcelos na próxima semana. Obrigado a todos pela audiência, continue com a nossa programação, tenham um excelente dia, fiquem com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil. Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia. A sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção.